Milhões de pessoas estão com a glicose subindo lentamente e nem imaginam que um pequeno hábito diário poderia evitar isso. O problema é que quase ninguém presta atenção nesse detalhe simples do dia a dia. E o mais assustador? Seu corpo pode estar tentando avisar agora mesmo, mas a maioria das pessoas ignora completamente esse sinal. Muita gente acredita que diabetes aparece apenas em quem come muito açúcar, mas a verdade é bem diferente. Existem pessoas que quase não comem doce, e mesmo assim estão caminhando silenciosamente para a pré-diabetes. E o motivo pode estar em um hábito extremamente comum na rotina dos brasileiros. Um hábito que acontece todos os dias, logo depois das refeições. Agora imagine a seguinte cena, porque talvez ela faça parte da sua rotina todos os dias. Você termina o almoço, o prato ainda está na mesa, o corpo fica pesado, e a primeira coisa que vem à cabeça é sentar um pouco. Talvez pegar o celular, talvez ligar a televisão, talvez até deitar por alguns minutos. Parece algo completamente normal. Afinal, quem nunca fez isso? Mas o que quase ninguém percebe é que exatamente nesse momento está acontecendo algo muito importante dentro do seu corpo. Quando você come, principalmente alimentos comuns da rotina brasileira como arroz, pão, macarrão ou até aquele cafezinho com açúcar, a glicose no sangue começa a subir. Isso é natural. O corpo espera por isso. Só que existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Seu organismo precisa agir rápido para equilibrar esse açúcar circulando no sangue. E para fazer isso, ele depende de dois fatores principais: a insulina e o movimento do corpo. Agora pense comigo por um segundo. Se logo depois de comer você fica completamente parado, sentado, deitado ou imóvel por muito tempo, o corpo perde uma grande ajuda natural que poderia usar nesse momento. Os músculos praticamente entram em modo de descanso. E quando os músculos não estão ativos, eles consomem muito menos glicose. Resultado: parte desse açúcar permanece circulando no sangue por mais tempo do que deveria. E o problema não acontece em um único dia. Ele acontece quando esse pequeno hábito se repete todos os dias, durante anos. É assim que, silenciosamente, o corpo pode começar a desenvolver resistência à insulina. No início não dói, não causa sintomas claros, mas internamente o organismo começa a ter cada vez mais dificuldade para controlar a glicose. Muita gente só descobre isso quando os exames já mostram pré-diabetes. E o mais curioso é que a pessoa muitas vezes pensa que o problema foi apenas o açúcar ou os doces. Mas, na verdade, pequenos hábitos do dia a dia também podem influenciar muito. E é exatamente por isso que entender esses detalhes pode fazer tanta diferença para o seu futuro. Agora me conta uma coisa. Depois que você termina de comer, o que você costuma fazer? Se esse tipo de informação ajuda você a entender melhor os sinais do seu corpo, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Corpo em Alerta, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar outros sinais silenciosos que muita gente ignora e que podem estar acontecendo no seu corpo agora mesmo. Agora vem a parte que quase ninguém comenta e que pode mudar completamente a forma como o seu corpo lida com a glicose todos os dias. Pense comigo por um instante. E se um hábito extremamente simples, que leva menos de 10 minutos, pudesse ajudar seu corpo a controlar melhor o açúcar no sangue logo depois de comer? Sem remédio, sem dieta radical, sem academia, apenas um pequeno movimento. O que muitos especialistas vêm observando é que uma caminhada leve logo após as refeições pode ajudar o corpo a lidar muito melhor com o aumento natural da glicose. E aqui está o motivo. Quando você começa a caminhar, mesmo devagar, seus músculos entram em atividade. E os músculos são grandes consumidores de energia. Eles começam a puxar a glicose do sangue para usar como combustível. Ou seja, parte daquele açúcar que estaria circulando no seu sangue começa a ser usado pelo próprio corpo. É como se você desse uma ajuda imediata ao seu organismo para equilibrar tudo. E não estamos falando de exercícios pesados. Não precisa correr. Não precisa suar. Não precisa ir para a academia. Pode ser algo extremamente simples. Levantar da mesa, caminhar pela casa, dar uma volta na rua, andar alguns minutos no quintal ou no corredor do prédio. Esse pequeno movimento já pode ativar o metabolismo o suficiente para ajudar o corpo nesse momento crítico após a refeição. Agora pense no impacto disso ao longo do tempo. Se todos os dias,
Depois de comer, seu corpo recebe essa pequena ajuda. As chances de grandes picos de glicose diminuem. E pequenas mudanças repetidas diariamente podem gerar grandes diferenças ao longo dos anos. Mas existe um detalhe curioso que muitas pessoas percebem e acabam ignorando. Mesmo sem saber nada sobre glicose, o próprio corpo às vezes começa a mostrar sinais que algo não está totalmente equilibrado. Sensações aparecem logo depois das refeições. E no próximo ponto, existe algo muito importante que você precisa observar, porque esses sinais podem estar acontecendo com você sem que você perceba. Agora deixe eu te perguntar uma coisa, e responda com sinceridade. Alguma vez, logo depois de comer, você já sentiu um sono quase incontrolável? Aquela sensação de peso no corpo, dificuldade para manter os olhos abertos, vontade de deitar por alguns minutos? Muita gente pensa que isso é completamente normal. Ah, eu comi bem, por isso deu sono. Mas o que poucas pessoas sabem é que, em alguns casos, essa reação pode ser um pequeno alerta do próprio corpo. Quando a glicose sobe rápido no sangue, o organismo precisa agir para tentar equilibrar tudo. A insulina entra em ação, tentando levar esse açúcar para dentro das células. Só que quando esse processo acontece de forma muito intensa ou desregulada, algumas pessoas começam a sentir efeitos logo depois da refeição. O corpo fica mais lento, a mente parece cansada, e aquela vontade forte de dormir aparece. Mas esse não é o único sinal. Talvez você também já tenha percebido outra coisa curiosa. Pouco tempo depois de comer, a fome volta, mesmo tendo acabado de fazer uma refeição. E não é qualquer fome. Muitas vezes surge uma vontade específica por algo doce. Um chocolate, um biscoito, um café com açúcar. Isso pode acontecer porque o corpo ainda está tentando lidar com oscilações de glicose no sangue. E quando essas oscilações acontecem com frequência, o organismo começa a entrar em um ciclo complicado. Você come, a glicose sobe, o corpo tenta compensar, a energia cai, e a vontade de comer aparece novamente. Outro sinal que algumas pessoas relatam é o cansaço constante ao longo do dia, mesmo dormindo à noite. Mesmo sem fazer esforço físico, como se a energia simplesmente não fosse suficiente. Esses sinais isolados não significam necessariamente diabetes, mas podem funcionar como pequenos avisos de que algo no metabolismo da glicose pode não estar funcionando da forma ideal. E o grande problema é que muitas pessoas passam anos ignorando esses sinais, até que os exames começam a mostrar alterações. A boa notícia é que, muitas vezes, mudanças simples na rotina já podem ajudar o corpo a trabalhar melhor. E no próximo ponto existe algo muito prático que você pode começar a fazer ainda hoje. Um hábito simples que pode ajudar seu organismo a lidar melhor com a glicose no dia a dia. Agora vem a parte mais importante de todas. Porque muita gente escuta falar sobre glicose alta, pré-diabetes, resistência à insulina, e pensa que precisa fazer mudanças gigantes na vida para evitar esses problemas. Dietas extremamente restritivas, rotinas impossíveis de manter, mudanças radicais da noite para o dia. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o que realmente faz diferença são pequenos hábitos repetidos diariamente. Coisas simples, que parecem quase insignificantes no começo. Por exemplo, algo que você pode começar hoje mesmo. Depois da próxima refeição que você fizer, experimente fazer um pequeno movimento. Levante da cadeira. Caminhe um pouco pela casa. Dê alguns passos no quintal, no corredor ou até na calçada da sua rua. Não precisa ser rápido. Não precisa ser cansativo. 5, 10 minutos já podem fazer diferença. Esse pequeno movimento ajuda os músculos a entrarem em atividade e começarem a usar parte da glicose que acabou de entrar no seu sangue. É como se você desse uma ajuda imediata para o seu próprio corpo. E quando esse hábito se repete todos os dias, almoço após almoço, jantar após jantar, o impacto pode ser muito maior do que parece. Mas existe outro detalhe importante que muitas pessoas esquecem. A forma como você começa o seu dia, o que você come logo cedo e até a ordem dos alimentos no prato, também podem influenciar muito na forma como a glicose se comporta ao longo do dia. E é exatamente sobre isso que muitas pessoas acabam cometendo erros sem perceber. Erros que parecem pequenos, mas que podem estar sabotando completamente o controle da glicose.
E em um próximo vídeo aqui do canal eu vou mostrar alguns desses erros silenciosos que milhões de pessoas cometem todos os dias sem imaginar o impacto que eles podem ter na saúde. Agora eu quero saber de você. Depois que termina de comer, você costuma ficar parado ou costuma se movimentar um pouco? Conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas também. E se esse vídeo trouxe uma informação nova para você, já deixa o like e se inscreve no canal Corpo em Alerta. Porque aqui a gente fala sobre sinais que o corpo dá antes que problemas maiores apareçam. E muitas vezes, entender esses sinais cedo pode fazer toda a diferença no futuro da sua saúde.